Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta quinta-feira, 23 de novembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O convite também está feito para você assistir o Veja SA, o nosso programa de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Todos os episódios estão disponíveis no nosso canal aqui no YouTube. As bolsas europeias são negociadas entre perdas e ganhos na manhã de hoje e as bolsas americanas não vão abrir em razão do feriado de Dia de Ação de Graças por lá. Aqui no Brasil, ontem o Ibovespa fechou em alta, apesar de o governo federal anunciar uma mudança na projeção de rombo das contas públicas do país para este ano. A previsão de déficit passou de 141 bilhões de reais para 177 bilhões de reais. A mudança aumenta o temor de que a meta de déficit zero para 2024 das contas públicas do Brasil não seja cumprida pelo governo federal. As ações da Petrobras passam por bastante volatilidade no mercado pela expectativa do anúncio de plano de investimentos da estatal até o ano de 2028. Membros da alta cúpula do governo se reúnem desde o início da semana para discutir o tema e o mercado especula as possíveis mudanças que serão impostas pela nova gestão. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, meu convidado de hoje do Veja Mercado é o analista de ações, Ulisses Dias. Ulisses, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego. Satisfação estar com vocês aqui. Ulisses, começo falando sobre essa mudança na previsão de déficit anunciada pelo governo para 2023. O rombo para este ano aumenta mais de 30 bilhões de reais em relação à projeção passada. Essa mudança aumenta o temor no mercado de que a meta não deve ser cumprida e mais, de que o buraco no ano que vem deve ser ainda mais embaixo? Acredito que o mercado ele já precificou muito desse movimento, justamente quando o Ibovespa estava perto de 105 mil pontos, e essa valorização recente que o índice acionário brasileiro passou já reflete o mercado digerindo essa notícia e botando muito mais das expectativas na aprovação da reforma tributária, o que ajudaria a equacionar essa relação entre gastos do governo e as suas despesas, o que finalmente levaria a uma equalização da relação entre dívida e PIB do governo, que é o que importa na hora de precificar os juros futuros, que tem alto impacto aí na cotação das ações brasileiras. Certo. O mercado projeta de alguma forma de que o buraco no ano que vem, o déficit, poderia ser ali entre 0,5%, entre 0,5% do PIB e 1%. Esse déficit pode ser maior em razão da piora das projeções para esse ano? Esse déficit ele pode sim ser maior, só que o mercado ele acaba precificando as coisas 6 meses, 9 meses para frente. Então, acredito que essa discussão ela meio que já passou o mercado, ele está agora só digerindo os resultados do terceiro trimestre e também novas notícias com relação aos juros americanos. O mercado hoje em dia é global, então essas notícias locais do Brasil elas têm um certo limite de impacto nos preços. A visão é que isso não impacte muito mais os preços das ações por causa dessa notícia em específico, né? Certo, troca um pouco de assunto, falo sobre Petrobras. Eu quero entender na sua avaliação qual que é a grande questão, qual que é o grande temor do mercado em relação ao plano de investimentos da Petrobras para 2024 até 2028, que deve ser anunciado na próxima sexta-feira. O que pode ser anunciado amanhã e qual que é o grande temor do mercado em relação a essas mudanças? O grande temor do mercado é que as decisões de investimentos elas sejam feitas com um viés político, o que automaticamente impactaria a rentabilidade desses projetos e traz à mente aí do mercado e dos acionistas da empresa um filme que passou lá 10 anos atrás, quando por questões políticas a Petrobras começou a fazer investimentos que não eram rentáveis. Isso acaba diminuindo o retorno do capital da empresa e nessa atual cotação o mercado está criando uma expectativa de rentabilidade para a empresa, mas ela pode surpreender, né? O que surpreenderia o mercado positivamente com relação à Petrobras? A gente vê projetos mais focados em geração de caixa, projetos
que tem um retorno muito mais previsível, então a gente está falando de mais curto prazo, e também menos intervenção do governo com relação à política de preços da empresa. A empresa ela ainda continua 30% mais barata do que os seus pares internacionais de negócios parecidos, cadeias integradas, mais complexas, com relação à refinaria, produção, exploração de petróleo também. Então, a empresa ela ainda tem espaço para subir, para se valorizar, só que isso vai depender muito de como que a governança da empresa vai ser tratada pelo atual governo, que é o maior acionista, né? No início da semana, essas especulações, rumores davam conta de uma possível demissão de Jean Paul Prats da presidência da Petrobras. Nessas reuniões entre Jean Paul Prats, ministros do governo como Fernando Haddad, Rui Costa, Alexandre Silveira e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se discute a política, o plano de investimentos da Petrobras, mas também a política de preços dos combustíveis. Qual que é a avaliação geral do mercado sobre essa nova política do preços dos combustíveis, também sobre dividendos e que tipo de reação o mercado poderia ter caso Jean Paul Prats de fato saia da Petrobras? A troca do CEO da empresa provavelmente traria incertezas para a empresa, o que geraria uma queda nas cotações, uma vez que as cotações elas refletem as expectativas de risco que o mercado tem para a empresa. A gente tem vindo de uma tendência muito forte de valorização das ações da Petrobras, porque as expectativas eram muito baixas. Em novembro do ano passado, em 2022, logo após a eleição, a empresa estava sendo cotada 2 vezes o seu lucro anual. E aí a gente viu uma valorização de quase 100% nesses últimos 12 meses, isso porque a expectativa de intervenção era muito maior. Então, nesses atuais preços, onde a empresa continua muito descontada em relação ao seu valor justo, o governo ainda pode fazer algumas intervenções que isso está precificado. Então, por incrível que pareça, o governo tem que fazer algo muito negativo para que isso seja impactado negativamente no preço das ações da Petrobras. Então, a expectativa do mercado atualmente ela é positiva, por incrível que pareça. O governo de Minas Gerais discute a federalização de algumas estaduais para o abatimento de dívidas que ultrapassam a casa dos 160 bilhões de reais do Estado com a União. Nesse pacote estarão inclusas as participações mineiras na CEMIG e na Copasa, empresas estas que na eleição passada, no início do ano, estavam na mira de privatizações pelo governador Romeu Zema. Como que o mercado reage a essa notícia, ao futuro das companhias? E mais, essa notícia ela pode de alguma forma ser boa para a Eletrobras, uma vez que a CEMIG é uma empresa de energia? Essa possível federalização pode diminuir o esforço, as forças do governo para questionar a privatização da Eletrobras? Com certeza, muito bom ponto, mas no saldo essa notícia é negativa para a Eletrobras porque a CEMIG chegou a ter uma desvalorização de quase 10% ontem nas suas cotações. Isso porque o mercado estava reprecificando, já que não tinha expectativa que isso acontecesse. E quando o governo ele negocia um ativo da empresa como forma de pagamento das suas dívidas, o que é questionado no mercado é a governança da empresa. E, claro, isso pode jogar um tempero ruim na possível privatização tanto da CEMIG quanto da Copasa, já que o mercado ficou muito empolgado com o andamento desse processo na Sabesp, em São Paulo, que também é do setor de saneamento. Então, o governo ele foi além do que o mercado esperava e o mercado ele precifica o ativo rapidamente para ajustar esse novo cenário de risco, fazendo com que essas cotações mais baixas mantenham uma expectativa de retorno aí para os acionistas que comprem hoje, nesse dia 23 de novembro, as ações dessas 2 empresas estatais de Minas Gerais. Certo, saio de energia, vou agora para o varejo, porque hoje é quinta-feira, véspera de Black Friday, é uma das mais importantes, não a mais importante desse setor aqui no Brasil. Qual que é a expectativa para esse ano? Trago aqui alguns dados trimestrais das empresas via varejo. Agora o Grupo Casas Bahia teve um prejuízo de quase R$1 bilhão no terceiro trimestre. Magazine Luiza até registrou um lucro no terceiro trimestre, um resultado acima do esperado, mas teve a questão contábil
que jogou um chopp no resultado da Magalu. Qual que é a expectativa para Black Friday e o cenário para o varejo para essa reta final do ano e também 2024? Expectativa não é positiva, uma vez que a gente permanece com juros bastante altos. Os dados de inflação, principalmente em São Paulo e Brasília, vieram muito mais altos com relação a transporte, educação e energia elétrica também, o que impacta a capacidade do consumidor de gastar nessa Black Friday e também no final de ano. A gente vê impactos de programas como Desenrola Brasil, liberando espaço de crédito para que a população ela volte a se endividar, mas os níveis de endividamento que a gente tinha em julho desse ano eram recordes históricos, o que faz com que não haja muito espaço para que esse consumidor já endividado encontre espaço no orçamento dele para que faça compras tanto para ceia quanto para presente para a família, além do possível, né? Então, a expectativa do mercado é que venha de dados fracos, só que isso já estava incorporado no preço das ações, tanto que a gente viu aí uma certa recuperação no preço das cotações da Magazine Luiza e também da antiga Via Varejo, atual Casas Bahia. Certo, Ulisses. Quero falar um pouco sobre o rally do Ibovespa nesse mês de novembro. O índice acumula uma valorização bastante expressiva de quase 15% ou de 15%, não tenho o número exato aqui. O último trimestre é considerado historicamente um trimestre de rallies na Bolsa de Valores. O que pode atrapalhar ou impulsionar de vez a Bolsa de Valores até o final desse ano? Acho que o mercado internacional como um todo ele vai ser preponderante em uma tendência mais forte, tanto de alta quanto de queda para o Ibovespa. Então, o investidor ele tem que ficar muito atento a dados de desemprego nos Estados Unidos, inflação nos Estados Unidos, que tem vindo melhor do que o esperado. Então, a gente tem que olhar também para os juros futuros americanos. Muito dessa alta que a gente viu na Bolsa Brasileira é decorrente de uma contração dos juros americanos, que estavam num patamar de quase 5% no início ali do mês de outubro, e hoje já estão batendo aí quase 4,43%, ou seja, isso diminui muito o pessimismo do mercado mundial com relação a ativos de risco. E aí o Brasil, que é um mercado marginal, porque a gente fica com as sobras de capital que tem no mundo desenvolvido, acaba recebendo um capital a mais, e como a nossa bolsa ela é muito pequena em relação ao mundo, qualquer entrada de capital já faz com que ela tenha uma valorização muito agressiva. A gente viu, acompanhado dessa queda dos juros americanos, uma queda também nos juros brasileiros para 2033, que é o contrato aí que eu sugiro que os leitores e os espectadores acompanhem de maneira regular. Então, a gente viu uma tendência de queda nesses juros futuros, o que pode prever uma queda nos juros aí da Selic, o que vai estimular a economia e também diminuir o custo de oportunidade para investidores investirem em ativos de risco como as ações brasileiras. Então, a minha expectativa é que a gente continue vendo uma valorização nas ações brasileiras, porque o otimismo com o mercado ainda continua em alta. O que poderia levar a uma retração das ações? Caso a gente veja uma piora dos dados macroeconômicos nos Estados Unidos e também a gente veja uma intensificação dos conflitos armados que a gente está, infelizmente, acompanhando tanto em Israel quanto na Rússia e Ucrânia. Certo, Ulisses. Ainda nesse assunto, você mencionou na sua resposta o fluxo de capital estrangeiro. Pego aqui o número da B3 de que os aportes só em novembro já ultrapassam a casa dos 12 bilhões de reais, um cenário bem diferente dos últimos meses, principalmente de agosto até outubro, em que o investidor estrangeiro sacou bastante dinheiro da Bolsa de Valores. A tendência é que esse fluxo continue entrando no Brasil até o final do ano e que o dólar perca força perante o real? A tendência é que isso continue sim, porque a gente está com um patamar de juros atualmente elevado. Isso fica muito atrativo para o investidor estrangeiro, que faz uma operação chamada carry trade, onde ele pega dinheiro emprestado a taxas mais baixas no mundo desenvolvido, ele traz esse dinheiro para o Brasil, se aproveita das nossas altas taxas de juros para ganhar um diferencial. E com esse fluxo intenso de capital entrando no Brasil, buscando essa oportunidade de especulação com os nossos juros altos,
a gente vê uma demanda muito grande pelo real e uma menor demanda pelo dólar, o que faz com que o preço se valorize. Então é natural a gente ver esse movimento, só que ele não dura para sempre, ele acaba oscilando, mas de maneira geral a perspectiva ela é positiva sim. De certa maneira, essa desvalorização do dólar nas últimas semanas, também os números de inflação e de serviços aqui no Brasil abaixo do esperado, a revisão do crescimento econômico para esse ano para baixo no último Boletim Focus e a manutenção dos juros americanos no atual intervalo entre 5,25% e 5,5%. Essa combinação de fatores faz o mercado precificar a possibilidade do Banco Central brasileiro acelerar os cortes nas taxas de juros nos próximos meses? Com certeza, com certeza. A gente tendo esse dólar se desvalorizando em relação ao real, isso tira muita pressão da inflação, o que faz com que a expectativa futura de inflação ela seja ainda menor. Isso abre espaço, claro, para o Banco Central diminuir a taxa de juros, só que a gente precisa que o governo ele ajude, porque de um lado a gente tem o Banco Central querendo tirar a liquidez da economia através de juros mais altos, só que de outro lado a gente tem uma parte fiscal do governo gastando demais. Então a gente começa a entrar naquela dinâmica onde de um lado tem alguém secando gelo, outro lado tem alguém fabricando gelo. E aí esse trabalho, se ele for mais integrado em conjunto, ele vai ser muito mais efetivo para toda a nossa população e para a economia brasileira. Certo, para fechar o nosso programa, Ulisses, a reforma tributária aprovada no Senado, texto agora na Câmara, ela já está no preço, ela já está precificada pela Bolsa de Valores, ou uma eventual aprovação na próxima semana ou na seguinte, ela pode ajudar a destravar mais valor no nosso mercado? Acredito que ainda tem espaço para mais valorização, mas eu ficaria muito atento com a aprovação da reforma tributária, uma vez que a gente tem aquele velho ditado do mercado, que ele sobe no boato e ele cai no fato. Então, muitos agentes do mercado já estão operando essa possível e provável aprovação da reforma tributária. Ela não saiu do jeito que se imaginava, então não é aquela reforma perfeita, mas é a reforma que a gente conseguiu fazer. Então, o mercado ele está otimista com isso, porque o mercado ele é otimista com clareza de atitudes. Então, tendo uma finalização desse assunto, isso traz menos incertezas para o mercado e os preços eles respondem se valorizando. Tá certo, Ulisses. Muitos assuntos até o final do ano, isso é sempre bom. E eu agradeço a sua participação aqui no Veja Mercado. O papo foi muito bacana e as portas estão sempre abertas. Até uma próxima. Foram muito boas perguntas. Obrigado. Parabéns. Valeu, até mais. Antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações. É o que será assunto ao longo do dia nos mercados. A possível federalização de algumas estatais mineiras, como a CEMIG e a Copasa, podem ter efeitos ainda no mercado financeiro. Ontem, as ações da CEMIG, a Companhia de Energia de Minas Gerais, fecharam em queda de quase 10% no pregão da Bolsa de Valores. Além disso, também a expectativa pelo plano de investimentos da Petrobras para os anos de 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028. Esse plano deve ser anunciado na sexta-feira, mas as especulações, os rumores já tomam conta do mercado e as ações da Petrobras nos últimos dias passam por bastante volatilidade. Uma possível saída de Jean Paul Prats, conflitos do governo por uma possível redução nos preços dos combustíveis, também estão no radar do mercado financeiro. Além, claro, do aumento na previsão de rombo das contas públicas do Brasil para este ano. A previsão passou, gente, de 141 bilhões de reais para 177 bilhões de reais de déficit neste ano. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar comercial abriu o dia em queda de 0,5%, cotado a R$ 4,88, enquanto os futuros do índice Bovespa são negociados em estabilidade nesta manhã. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Agradeço sempre a sua companhia, a sua audiência e lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais. E você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. Te convido também a assistir o Veja SA, o nosso programa de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. No ar todas as terças-feiras, na hora do almoço, no nosso canal no YouTube. Não perca. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã eu estou de volta aqui com vocês. Até lá.